Olá, já estamos de volta com o nosso programa Vida Nova. É um prazer ter todos vocês nesta tarde juntamente conosco. Nós queremos meditar na palavra, a palavra no Evangelho de João, capítulo de número 10 e no verso de número 9. Nós vamos ler até o 18. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, ver o que o Senhor tem para nós aqui. Diz o texto: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras traduções dizem abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, tem outras versões que diz o mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado ou mercenário, dependendo da tradução, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Pois bem, queridos, essa é uma palavra muito conhecida, talvez pouco comentada, pouco falada. Jesus aqui está dizendo que Ele é a porta e quem entra por Ele sairá. Sairá para onde? Sairá para dentro do reino, né? Outras traduções diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, né? Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aqui Jesus está falando a respeito de ovelha, está falando dele próprio, está falando do próprio inimigo das nossas almas. Aí ele diz que ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. E aí ele consegue aqui nesse texto, ele consegue separar primeiro quem ele é, depois quem é o ladrão, e fala do pastor que não é pastor e do pastor que é pastor. Ou seja, então ele trata de 4 assuntos aqui que são muito importantes e a gente precisa entender esse texto para a gente poder viver isso. Eu acredito que como pastores a gente precisa ter esse cuidado de ser pastor por chamado. Existem muitas pessoas que elas querem ser pastor porque elas estão pensando nos recursos, né, no que isso pode. Elas tentam fazer disso um trabalho e na realidade é um chamado, não é trabalho. A pessoa não pode ter isso como fonte de renda. E Jesus aqui está falando, ele está traçando aqui um paralelo, ele está dizendo assim, eu sou a porta. Ou seja, a única forma de salvação é através da pessoa de Jesus.
Ele é a porta. Ou seja, nós precisamos nos sujeitar a Ele, para que possamos, então, encontrar salvação. De outra forma, se nós não nos sujeitarmos a Ele, nós vamos acabar caindo nas mãos do ladrão. Aqui quando ele diz no 10:10, ele diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou plenamente. Quando ele está falando aqui, ele está falando do próprio inimigo das nossas almas, que ele arruma, ele busca formas de nos separar de Deus. E ele pode separar não só o pastor, mas ele pode separar qualquer pessoa de Deus, aquela pessoa que não está devidamente alinhada com o Senhor. Porque aqui ele está dizendo que quem ouve a voz dele conhece. Ou seja, o bom pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece a voz do pastor. Daí ele está dizendo, ele está dando uma deixa para que a gente realmente conheça a voz do Senhor. E eu quero aqui compartilhar um pouquinho com a pastora Marinete. Nós temos tratado de muitas pessoas, nós temos cuidado de muitas pessoas, e o que a gente percebe, pastora, é que as pessoas elas têm dificuldade de reconhecer a voz do pastor, que é Cristo. Sim, quando a gente começa um aconselhamento, quando a pessoa se aproxima, e geralmente bem desconfiada, né? De nós como pessoas, como autoridades, como pastor ali na congregação, como pastores no meio cristão. Então existe já uma desconfiança da pessoa se aproximar de nós, de confiar em nós. E a gente percebe que quando a gente começa a conversar com essa pessoa e ouvir ela falar das experiências dela no meio cristão e da experiência dela de fé, de como ela se conduz nessa caminhada de fé, uma das coisas que a gente percebe é que a pessoa ela não tem intimidade com o Senhor. E para a gente ser bem claro mesmo, muitas delas, quando a gente faz aquela pergunta, quem é Jesus para você? A pessoa não consegue se expressar. E ouvir a voz, saber reconhecer a voz do Senhor, menos ainda. A pessoa tem dificuldade de identificar a voz do Senhor. Tá, pastora, mas é assim, ó, vamos tentar aprofundar um pouco mais isso. Daí seria uma deficiência da ovelha, ou seria uma deficiência do pastoreado por onde ela passou? Como que você entende essa situação? Eu acredito que foi a maneira que a pessoa recebeu o Evangelho, né? A forma que ela recebeu o Evangelho. Eu acredito que existe uma deficiência na cobertura, digamos, da igreja, da própria igreja, né? Porque quem somos nós então como pastores também? Se Jesus se apresenta como o bom pastor que deu a vida, que dá a vida pelas ovelhas, sim, né? E quando em toda a palavra a gente percebe que nós fomos chamados com um ministério específico, né? Que o Senhor dá um ministério para a igreja, e um deles é o pastor. Sim. Então, a gente como pastor, como a gente tem se conduzido nesta parceria, como o próprio Jesus, que é o bom pastor, que digamos que nós somos cooperadores com ele, nós somos copastores com ele. Isso. Então, se as ovelhas elas ainda não conseguem identificar a voz do pastor, é porque elas não foram ensinadas a ouvir a voz do pastor. É exatamente aí que eu queria chegar. Por quê? Porque
A gente tem trabalhado com muitas pessoas e na realidade elas não têm noção. Acho que aqui não está legal. Aqui Elas não têm noção de... Por que que eu abri esse parênteses aqui? Porque existe uma situação assim, as pessoas, muitas delas, elas são convidadas para irem para uma igreja evangélica por causa de um problema financeiro, por causa de um problema espiritual, por causa de um casamento que não está em ordem, e, enfim, vários fatores. Aí, às vezes, os próprios irmãos, a própria denominação, ela acaba vendendo uma ideia de que se a pessoa for, aquele problema vai ser resolvido. Ela não é levada a arrepender-se primeiramente. Porque quando alguém vem até a gente para falar, buscando alguma coisa, alguma solução para o problema dela, para o problema do casamento, para o emprego, para isso, por aquilo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esta pessoa e levar ela para a cruz. Ela precisa reconhecer os erros, que a situação que ela está agora vivendo, talvez sejam por erros que ela cometeu, ou que alguém já cometeu, já é uma sequência de erros, e que ela precisa se posicionar. Mas ela precisa encontrar a cruz, ela precisa encontrar o bom pastor, ela precisa fazer aquela mudança, ela precisa receber a mudança que é a transformação da vida dela, para daí ela então começar a ouvir a voz do pastor. Só dali em diante é que ela vai começar a ouvir a voz do pastor, e mesmo ouvindo a voz do pastor, ela vai, aí eu acredito que seria o discipulado, né? A gente está discipulando a pessoa, vem para Jesus, a gente começa a discipular a pessoa. Então a gente vai ajudar a pessoa a distinguir qual é a voz do pastor e qual é a voz que não é do pastor. Porque existem muitas vozes, nós ouvimos muitas vozes, mas daí se a gente distinguir a voz do pastor, se a gente saber qual a linguagem do pastor, o que o pastor fala, qual que é a forma de expressão do pastor, se a gente passar isso para estas pessoas que vêm para dentro do reino, que aceitam a Jesus, então a gente começa a discipular ela e começa a ensinar qual a voz que ela deve ouvir. Porque uma criança recém-nascida, por exemplo, a filha, a Rebeca. A Rebeca, ela tem 1 aninho e pouco, não tem 2 anos ainda. A Rebeca, não é? Então é assim, ó. Por exemplo, se o pai da Rebeca, se o Marcos chegar e chamar a Rebeca, mesmo que ela não esteja vendo o Marcos, ela já vai reconhecer a voz do Marcos. Não é qualquer voz que vai dizer que é o Marcos. Ouvindo a voz do Marcos, e isso talvez já esteja acontecendo com a Rebeca, ela vai dizer, papai, papai, ela vai se alegrar, por quê? Porque ela está ouvindo a voz do pai, está definida. Ela pode ouvir muitas vozes, ela pode ouvir a minha voz, dizendo assim, oi minha filha, ou né, fazendo o papel de pai, fazendo o papel do Marcos, mas só que ela conhece a voz do Marcos. Mas por que ela conhece a voz do Marcos? Porque o Marcos está constantemente junto com ela, andando com ela, trabalhando com ela, ensinando ela. Por isso que ela tem a definição. É mais ou menos isso? Eu acredito que dentro do que está aqui, do que o senhor está tratando aqui, ele entra um pouco mais profundo na questão do sistema de reino, né? Porque é de como funciona a verdadeira igreja. Uhum. Porque o que a gente tem percebido é que muitas pessoas, elas têm a comunidade como um clube, né? Participam como um clube e não como um corpo, não como reino, né? Então, dentro daqui que Jesus está dizendo que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, e o que eu achei muito profundo, e eu sempre acho aqui, é quando Jesus diz, entrará e sairá e achará pastagem, né?
Então existe algo além, existe um movimento espiritual, além daquilo que fica na superfície, além daquilo que fica a nível de conhecimento de alma. Então quando a pessoa realmente ela entra pela porta, e daí a gente vê nessa questão da movimentação da pessoa, dos relacionamentos dela, né, dentro. Como ela se relaciona com a liderança, como ela se relaciona com os irmãos da congregação, como ela se coloca em respeito, em submissão àqueles que o Senhor colocou para cuidar como autoridade. Daí essa pessoa é aquela pessoa que aprendeu a reconhecer a voz do pastor. Eu acredito que a gente deva estar... Lu, você dá um toque a hora que estiver perto da hora do intervalo. Sim. Porque a gente precisa fazer o nosso intervalo, né? Eu acho que já está na hora. 15h40. Então, eu quero dizer para vocês, enquanto as meninas me alinham aqui com elas, eu queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que estão ali do Ademar Garcia, ou se você está longe, mas você desejar vir a Joinville e estar conosco no dia 29 de julho, às 19h30. Nós temos um culto de mulheres. A nossa preletora vai ser a pastora Janara do Mevan de Curitiba. E seria uma honra para nós, da Resgate Ademar Garcia, que vocês estivessem conosco. Vocês serão muito bem-vindos. Amém? Podemos ir para o intervalo?